Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva a que nós conversemos sobre a ação material de desencarnados sobre os homens. E antes de iniciarmos, nós temos que recordar que o homem, cada um de nós, é um ser tríplice: espírito, perispírito e corpo físico, sendo o perispírito o laço intermediário que une os dois extremos, espírito e corpo físico. E é através, então, do perispírito que o espírito exprime a sua vontade pelo mesmo processo que conhece as vontades do corpo. Destruído o corpo pela morte da matéria, o espírito passa a conhecer e a perceber pelo perispírito. Imagine-se duas pessoas, cada qual envolvida por fluidos de natureza simpática. Eles se interpenetram. As pessoas se sentem bem. Se forem de natureza hostil, antipática, se repelem. Nesse caso, sente-se, capta-se uma espécie de mal-estar sem se dar conta do que está acontecendo. Compreendida essa dinâmica, fica mais fácil entender uma ação, entre aspas, material dos desencarnados sobre os encarnados. Se um desencarnado, por este ou aquele motivo, tem o propósito de agir sobre um encarnado, em tese, ele se aproxima e observa, encontrando identidade de pendores, afinidade, sutilmente busca sintonia, envolvendo o perispírito da, entre aspas, possível vítima, como se fosse um manto. Os fluidos se interpenetram. Os pensamentos, as emoções, os sentimentos, os pensamentos se misturam. E as vontades se identificam, se confundem. Sobre o clima que se instala no sentimento do encarnado, ele pode facilmente agir sobre esse encarnado, imprimindo-lhe na mente os seus desejos. Tipo, escreva, desenha, haja, fale, seja ostensivo, malcriado, reaja desta ou daquela forma, enfim. O desencarnado, segundo os seus objetivos, passa para o encarnado aquelas situações inferiores que o caracterizam dentro dos interesses e objetivos que tenha. Pergunta-se: o encarnado percebe? De um modo geral, o encarnado não percebe. A identificação tornou-se tão íntima que, inclusive, a sutileza de análise do certo, do correto, do deselegante, do ostensivo desapareceu. O encarnado não tem hábito de analisar-se e ele simplesmente age, incapaz de enxergar-se, desconectado com uma realidade habitual das coisas e dos seres. Se for um espírito mau que faz essa conexão, surgirão maldades. Se além de mal ele é perverso,
constrange até paralisar a vontade e a razão, levando a atos ridículos. O indivíduo vai, em consequência das altas cargas fluídicas com que passa a receber e a conviver, a se apresentar como alguém apático, sem vontade própria, que abre possibilidade nas diversas proporções e intensidade para a instalação dos campos da obsessão, da fascinação e da subjugação. Muitas vezes, ao início, o ser até tem alguma noção das atitudes desconexas, mas achando que não é nada, que é apenas uma impressão, não se sentindo com forças para reagir. Autoconvence-se de que são impressões passageiras, tolas, que é um fato isolado que não se repetirá. Essa ação, a gente pergunta, é rara de acontecer? Nós vamos ver que não, porque espíritos inferiores, doentes, enfermos, infestam o meio humano. A sua ação é corriqueira e espontânea, porém, para que hajam, é necessário encontrar mentes fracas, vazias, que se comprazem na horizontalidade da vida e oferecem um campo aberto para que se estabeleçam as ligações fluídicas. A duração dependerá do espaço que lhe for oferecido, sem qualquer obstáculo que se lhe oponha à ação. E o que poderia obstar? O impasse está estabelecido de espírito a espírito. A ostensiva virada deverá vir da autoridade moral, da autoridade ética que o encarnado venha a desenvolver. E como ele conseguirá? E o Livro dos Médiuns, na sua questão 252 a 259, tem uma matéria muito interessante a respeito, mas que nós tiramos apenas o parágrafo onde consta: esforçando-se. Como conseguirá? Esforçando-se. Se é bom, torne-se melhor. Diminua as imperfeições. Reduque os hábitos vulgares. Eleve-se moralmente o mais possível. Pergunta-se: e os espíritos superiores não ajudam? Estarão sempre prontos, porém só podem agir quando o campo da perseverança e do desejo de renovação forem verdadeiros, reais, traduzindo-se em emoções, em sentimentos, pensamentos diferentes das anteriores. Não há, portanto, palavras, formas ou fórmulas sacramentais, talismãs, rezas ou sinais materiais quaisquer. O único meio é a reeducação ética, moral, pessoal, que alterando o teor das emissões mentais, deixa de oferecer campo simpático a mentes doentes e inferiores. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que a Mãe Querida nos abençoe e guarde.